Vimos no vídeo anterior que, para ter sucesso em seu governo, Abderrahmane III teria que lutar para reunificar o território de Al-Ándalus, que era assolado por rebeliões diversas que minavam o poder dos omíadas. Se não foi possível a pacificação completa do território antes da proclamação do califado, os focos mais próximos a Córdoba foram debelados e a queda de Bobastro foi tida como um símbolo do poder e legitimidade para o então emir. Ao se autoproclamar califa, Abderrahmane III de certa forma restituía aos omíadas a dignidade perdida com o massacre abássida de 750 e proclamava para si, além da função de chefe de Estado, que o título de emir carregava, a função de chefe religioso, sucessor do profeta Maomé na condução da Umma, a comunidade muçulmana no território sob seu governo. A partir de então, o mundo contaria com 3 califados simultâneos: o Abássida, com sede em Bagdá, no atual Iraque, de orientação sunita; o Califado Fatínida do norte da África, xiita, com capital em Mádia, na atual Tunísia; e o Califado de Córdoba. Como califa, Abderrahmane III continuou as campanhas militares para controlar os focos rebeldes de Al-Ándalus. No entanto, agora voltava sua atenção para territórios hostis ao norte de seus domínios, como a região de Toledo, antiga capital dos visigodos e que sempre foi uma localidade resistente à submissão ao poder de Córdoba. Além disso, promoveu campanhas contra os reinos cristãos e contra os fatímidas no norte da África. Nas Marcas, regiões fronteiriças com o norte cristão, que tinham autonomia consolidada e eram difíceis de controlar, o califa costumava procurar acordos mais benevolentes para os governantes locais. Esses líderes se submetiam ao poder central, mas mantinham boa parte de sua autonomia. Por exemplo, continuavam no governo de suas regiões sem necessidade de nomeação por parte de Córdoba, desde que cumprissem certas condições, como o repasse dos tributos devidos ao califa, não oferecer refúgio a inimigos do califado e não se aliar aos reinos cristãos. Ao longo de seu governo, Abderrahmane III conseguiu consolidar o controle sobre todo o território de Al-Ándalus. Nos últimos 10 anos de seu governo, até os reinos cristãos de Leão, Navarra e Castela e o Condado de Barcelona pagavam tributos a Córdoba, reconhecendo seu poder. A carreira militar de Abderrahmane III terminou no ano de 939, após a derrota na Batalha de Simancas, Alhandega, contra as tropas do rei de Leão, Ramiro II. Embora essa derrota quase lhe tenha custado a vida, não teve nenhuma repercussão maior em relação ao poder do califado frente aos reinos cristãos. Receoso com possíveis traições nos campos de batalha, o monarca passou a se dedicar à construção de diversas obras para o engrandecimento do califado e seu esplendor, incluindo a cidade palatina de Medina Azahara, descrita como uma joia da arquitetura islâmica e que deslumbrou viajantes e comitivas diplomáticos durante sua existência. Durante esse período, com a relativa paz alcançada por anos de intensas campanhas militares, a prosperidade econômica, o fluxo constante de tributos a enriquecer os cofres da corte e a necessidade de se transformar Córdoba em um grande centro cultural para rivalizar com Bagdá, o califado floresceu em diversos aspectos. A arte e a cultura foram apoiadas, criando um ambiente de efervescência cultural, transformando Córdoba em um dos principais centros de artes e ciências do período. Ao morrer em 961, Abderrahmane deixaria um grande legado a seu filho e sucessor, Al-Hakam II, que deu sequência ao trabalho do pai e aproveitou a prosperidade do país para privilegiar ainda mais o apoio à arte e ao conhecimento no território, sendo o próprio Al-Hakam II um grande amante dos livros e da ciência, sendo célebre a sua biblioteca. Embora resplandecente, o brilho do califado estaria fadado a se apagar lentamente a partir de fins do século X. Al-Hakam II, tendo sido criado de maneira reclusa pelo pai, impedido de se casar até uma idade mais avançada e, consequentemente, sendo pai poucos anos antes de falecer, não deixou o filho em idade apta a assumir o califado de maneira legal. Seu filho, Hisham II, que seria o terceiro califa de Al-Ándalus, tinha 10 anos à época. Al-Mansur, que durante o reinado de Al-Hakam II ocupou diversos cargos importantes na administração omida, ascendeu a ágibe do califado, uma espécie de primeiro-ministro, superior aos demais ministros, e exerceu grande influência na corte, dominando o débil sucessor por intermédio de sua mãe e se tornando governante de fato. Com diversas campanhas militares que assolaram os reinos cristãos, Al-Mansur levou o califado à sua maior extensão territorial. Seu filho, Al-Muzaffar, assumiu o governo de fato após a morte de seu pai em 1002, falecendo em 1008. A partir de 1009, teve início a Fitna de Al-Ándalus, desencadeada pela deposição do califa Hisham II por seu primo, Muhammad. Córdoba passou a viver um período de grande convulsão, marcado por violência, saques,
destruição da Medina Azahara e constantes mudanças de califas no poder. O califado se extinguiu oficialmente em 1031, sendo substituído por reinos independentes com sedes em cidades de diversas províncias, as taifas. Chegava ao fim o período áureo do Islã na Península Ibérica, pois a partir da fragmentação do califado, os reinos cristãos iniciaram um processo contínuo de avanço sobre os territórios dos muçulmanos, que culminaria com a tomada de Granada, em 1492, último reduto sob a administração islâmica. A presença islâmica na Península Ibérica deixou marcas profundas e duradouras na cultura, na sociedade e na paisagem dos povos ibéricos. Durante quase 8 séculos, Al-Ándalus foi um espaço de intensas trocas culturais, técnicas e intelectuais, cujos efeitos ultrapassaram amplamente o período da dominação muçulmana. Na agricultura, os muçulmanos introduziram novas técnicas de irrigação, como noras, canais e sistemas de açudes, que transformaram profundamente a produção agrícola. Diversos cultivos foram difundidos ou ampliados nesse período, como a laranja, o limão, a romã, o figo, a cana-de-açúcar, o arroz e o algodão, muitos dos quais se tornaram característicos da Península Ibérica. Na arquitetura, o legado islâmico permanece visível até os dias de hoje. O uso de arcos em ferradura, pátios internos, jardins, azulejos e complexos sistemas decorativos marcou cidades como Córdoba, Sevilha, Toledo e Granada. Monumentos como a Mesquita de Córdoba e, posteriormente, a Alhambra de Granada são testemunhos do alto nível técnico e artístico alcançado em Al-Ándalus. No campo intelectual, o Califado Omíada de Córdoba transformou a cidade em um dos principais centros culturais do mundo medieval. Filósofos, médicos, matemáticos e astrônomos floresceram sob o patrocínio dos governantes. Um intenso trabalho de tradução e preservação de obras clássicas greco-romanas teve papel fundamental na transmissão do conhecimento antigo para a Europa cristã medieval. Mesmo após o fim do califado e o avanço dos reinos cristãos, esse legado não desapareceu. Ele foi assimilado, adaptado e incorporado à cultura ibérica, influenciando a língua, os costumes, a ciência e a organização do espaço urbano. Dessa forma, o Islã na Península Ibérica não deve ser compreendido apenas como um período de dominação política, mas como um dos elementos centrais na formação histórica e cultural do mundo ibérico.